Quero novamente saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Quero louvar o Senhor por esse tempo que eu e minha esposa e minha família estivemos de férias. Glória a Deus. Foi um tempo revigorante, mas graças ao Senhor é bom sair, mas melhor é voltar, porque nós temos a presença de Deus. Que bom, estava com saudade dos amados irmãos. Agradeço as orações, o tempo, cada mensagem de carinho. Quero louvar o Senhor. Eu tenho uma palavra para você, amém, meu irmão? Em nome de Jesus, uma palavra do Espírito. Esta é uma palavra que o Senhor está ministrando ao meu coração há um tempo. Estava compartilhando ontem com a minha esposa que eu sinto algo do Espírito e de uma maneira muito profunda, Deus está tratando estas coisas no meu coração e eu louvo a Deus. Eu quero que você esteja aberto para ouvir de Deus a mensagem do Senhor. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12, um versículo tão conhecido. Gênesis 12. Nós vamos começar lendo o texto, o verso 1 até o 4. Gênesis 12, de 1 a 4. Diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e abençoarei e engrandecerei seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor havia ordenado. Eu tenho esse texto por ele grande estima, porque esse texto foi o texto de confirmação para que eu e minha esposa pudéssemos sair de uma zona de conforto um tempo, quando a vida estava toda estabilizada em Pirajuí, cidade onde morávamos, e o Senhor veio a nós e falou por meio desse texto: é hora de partir. E esse texto, toda vez que eu o leio, eu sinto grande estima por ele, porque eu vejo aqui a concretização da palavra do Senhor. A palavra que o Senhor nos dá, ela é uma palavra que nos orienta, ela nos dirige. Há uma tendência, quando nós olhamos para a história de Abraão, normalmente enxergamos aqui o momento onde Deus revelou ao homem de Deus o grande propósito da sua vida. A gente olha para esse texto e diz: aqui Deus mostrou qual seria o propósito. Mas talvez, meu querido, a melhor maneira de olhar Gênesis 12 não é apenas sob esse ponto de vista. Porque Deus aqui não está apenas revelando um destino, uma mudança de endereço. Deus está mostrando para ele, para Abraão, que iniciaria em sua vida um processo de formação. Antes de Abraão chegar em Canaã, Deus queria mostrar, formar nele um homem capaz de caminhar com essa presença. Mais do que o lugar onde Abraão chegaria, o foco do Senhor era transformar o coração daquele homem. Antes de construir uma grande nação, Deus queria construir um coração sensível à voz do Senhor. Antes de cumprir uma promessa, Deus molda o discípulo. Amém? E aqui você precisa entender que Deus não entrega para Abraão um mapa detalhado, ele não explica quanto tempo levaria ou onde seria esta caminhada. Deus não revela todas as etapas desse percurso. Não, ele não mostra nem as dificuldades que Abraão passaria pela frente. Ele apenas diz: vá para uma terra que eu vou mostrar para você. E a partir desse momento aqui, então, Abraão aprenderia uma das principais lições para a sua vida, que Deus nem sempre tem todo o caminho revelado a nós. Mas com certeza, escute, querido, Ele sempre mostra o suficiente para darmos o próximo passo. Amém?
Porque eu e você temos a tendência a acharmos que para darmos o próximo passo, nós precisamos saber o caminho todo. E o que Deus está mostrando aqui é que muitas vezes nós não vamos saber aonde Ele vai nos levar, mas Ele sempre vai te mostrar qual é o próximo passo. E é justamente aqui, escute, que esse texto deixa de ser uma história sobre Abraão e ele passa a se tornar uma história de todos os discípulos de Cristo. Por quê? Porque Deus continua chamando homens e mulheres para essa mesma maneira, para viver propósitos, projetos, para sair da nossa zona de conforto, para sair dos lugares onde estamos e participar dos projetos que Deus está desenvolvendo e, principalmente, ser transformados por esta presença à medida em que caminhamos. Isso é muito importante. Você sabe que eu desde que era mais novo, eu tenho um conhecimento lógico-espacial. Algumas pessoas chegam na cidade que você não conhece, algumas pessoas têm dificuldade de se localizar. Eu tenho uma facilidade com isso, eu sempre sei, eu vim dali, eu estou aqui. Tem pessoas que chegam assim no lugar, você soltar. Tem gente que mora aqui em Marília faz 20 anos e você soltar lá na Nova Marília, o cara não sabe voltar, não. Tem uns par de gente assim. O senso lógico espacial. Eu gosto de saber, eu gosto de conversar às vezes com o Beto, quando a gente vai viajar. Você vê, a gente fala muito sobre o caminho que a gente pega. O caminho, a gente foi por aquela estrada, você foi por aquela estrada. Porque é gostoso, é interessante sabermos o caminho. Uma vez eu participei de um evento gospel, de uma igreja, e para que a gente chegasse no lugar, eles colocaram a gente num ônibus e tamparam os vidros para a gente não saber onde estava indo. Irmão, eu tive um ataque de pânico naquele ônibus, porque eu detesto não saber onde eu estou indo. Para você ver como Deus fala através dessas coisas, porque no caminho nós vamos nos moldando. A história de Abraão aqui deixa de ser uma história apenas desse homem e passa a ser nossa, porque escute, quem deseja viver o melhor do Senhor, precisa entender que o Senhor está moldando durante a caminhada, enquanto se caminha, para se tornar aquilo que o Senhor te chamou para ser. Você precisa entender isso, meu irmão. Que muito mais do que fazer coisas para Deus, desenvolver trabalhos e projetos, o Senhor te chamou para ser, para se tornar um coração sensível a essa voz, um coração que esteja sensível e ligado ao vento do Espírito. Há muitos seres humanos, muitos servos do Senhor que não se preocupam com aquilo que Deus quer moldar neles e se preocupam apenas com o que eles têm que fazer, talvez encontrando redenção no trabalho ou na obra. A redenção, a sua recompensa nunca será por aquilo que você faz para Deus. Porque o que você faz para Ele sempre será consequência de quem você está se tornando nele. Amém? De maneira que se eu percorro o caminho oposto, trabalho para me tornar, eu sempre vou me tornar pelas metades. Sim, fazer para Deus é parte do processo, e ninguém que é chamado por Deus para ser um discípulo ficará de mãos ou braços cruzados. Sempre Deus dará obras para nós executarmos, mas todas estas coisas sempre deverão ser consequências de quem você está se tornando na mão dele. A minha pergunta para você é: quem está formando seu coração, ou o que você está se tornando nas mãos do Senhor? O que Deus está fazendo, ou em que Deus está trabalhando nesse tempo,
Porque Deus fala conosco, meus irmãos, o tempo todo. E eu e você precisamos entender que antes de Deus confiar a você uma missão, Ele vai formar o seu coração. Ele quer formar o meu coração. Ele precisa. Amém, meus queridos. De maneira que no verso 1 a 3, que diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Texto que eu acabei de ler. Abençoarei, engrandecerei seu nome. Isso mostra aqui Deus nos chamando para fazer parte daquilo que Ele já está fazendo. Preste atenção que esse é o ponto 1 do meu sermão. Abraão está aqui em Harã. O contexto ele estava em Harã. Deus está chamando ele saiu de Ur dos Caldeus, família dele vivia ali, nós vemos isso em Gênesis 11, no verso 31. Era um homem que estava envolto a uma sociedade politeísta, uma sociedade que tinha vários deuses, diversas divindades, todas elas cultuadas a sacrifícios aqui. Ur dos Caldeus foi uma cidade conhecida pelos rituais, pelas magias. Não existia aqui um Israel de Deus ainda. Não havia nada disso, não havia lei de Moisés, não havia nada. Não havia sacerdócio, templo, sacrifício, nada disso. E, na verdade, isso torna a história um pouco mais complexa ainda, porque Deus chama um homem comum para iniciar um projeto através da vida dele, chamado de Abraão, meu querido irmão. Não acontece porque Deus estava aqui parado, pensando: o que eu vou fazer para colocar essa humanidade nos eixos? Deus não estava com o controle, Deus não tinha perdido o controle, por isso Ele coloca Abraão. Deus já estava conduzindo toda a história e o seu plano de redenção já estava sendo executado, amém? O texto bíblico diz que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. O plano do Senhor já estava sendo executado. O que Deus faz aqui, escute, é convidar Abraão para participar de algo que ele já está fazendo. Faz toda a diferença, entendemos isso. Faz toda a diferença, entendemos isso. Porque muitos de nós temos a tendência a acharmos que o chamado de Deus está centrado em mim e no que Ele quer fazer a partir de mim. Quando nós caímos nesse engodo, você entra naquele lugar de eu farei, eu serei, eu vou desenvolver isso, eu vou aquilo. Deus mostra para nós que todo projeto parte de Deus, é dele. Ele diz a Abraão: eu vou fazer de você uma grande nação. Ele diz: eu o abençoarei, eu o engrandecerei, eu o amaldiçoarei. Nós precisamos entender que toda a história já começa nele. Mostra para nós que toda a escritura, Deus nunca chama alguém para construir um próprio reino, para construir a partir de si. Deus chama pessoas para participarem daquilo que Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Deus está executando uma obra de salvação no seu bairro, na sua vila, no seu prédio, no seu condomínio. O que Ele nos convida é participar daquilo. Amém, meus irmãos? Porque muitas vezes nós temos a tendência, e essa é uma tendência egocêntrica, do nosso tempo, dos nossos dias, a acharmos que Deus faz coisas a partir de mim. Quando nós caímos nesse engodo, o Senhor comumente não permite-nos participar daquilo que Ele está fazendo. Você quer participar daquilo que Deus está fazendo, irmão? Nossa, ainda bem que tem 3 aí que quer. Aleluia. Você quer participar daquilo que Deus está fazendo, irmão? Irmãos, Deus está fazendo algo. Você crê nisso daí?
Deus está fazendo algo nessa sociedade, nesse tempo, na nossa vida, na sua casa, no seu trabalho. Deus está trabalhando. O que eu e você precisamos é entender qual é o meu papel nisso tudo. Porque quando Deus chama Abraão, ele entende que o processo, o propósito não nasce dele, nasce em Deus. Nós não descobrimos uma missão particular para podermos falar assim, agora é isso que eu vou fazer. Eu e você, dado a essa sociedade dinâmica que vivemos, estamos sempre procurando de Deus os nossos trabalhos. O que eu tenho que fazer? Tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso. Vou trabalhar nesse ministério, naquele outro. Veja que o trabalho ministerial é parte do processo. Deus não te chamou para ficar de braços cruzados. O Senhor espera de você boas obras. Obras que Ele já está fazendo. Efésios 2:10, Paulo diz que nós somos feituras dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para andássemos nelas. Existem obras que foram criadas não por nós e nem a partir de nós. Deus chama Abraão para andar debaixo de uma promessa que já havia sido desenhada pelo Senhor. Isto, escute bem, isto não isenta a responsabilidade de Abraão. Com esta fala, eu não estou dizendo que Abraão é um boneco nessa história. Eu não estou dizendo que as coisas já estavam todas pré-determinadas. Abraão tem um convite e ele precisa escolher participar disso. Porque da mesma maneira que Deus retirou Saul do trono, porque não quis atender o convite, outras pessoas seriam levantadas caso Abraão não quisesse. Porque nós fomos criados para boas obras que estão sendo edificadas muito antes de nós. Amém? Todo chamado foi feito para que ele pudesse participar da missão. Escute, meu querido irmão, Deus não chamou nem você e nem a mim para nós construirmos a partir de nós. Deus nos chamou para que nós comecemos a perguntar o que o Senhor está fazendo na minha casa, o que o Senhor está fazendo no meu trabalho, o que o Senhor está fazendo e como eu posso trabalhar, servir, cooperar com Cristo. Esta é a marca do ministério do apóstolo Paulo, um cooperador com aquilo que o Senhor está executando dentro desta sociedade egocêntrica que vivemos. Esta é uma luta constante para que eu e você, servos do Senhor, nunca nos achemos o centro daquilo que Deus está fazendo. Amém? Esta é uma palavra que o Senhor começa e coloca a priori em meu coração. Nós temos uma tendência, meu irmão, minha irmã, a acharmos isso, descobrir o nosso lugar dentro de um trabalho que o Senhor está executando. Implicará, muitas vezes, renúncia, implicará dor. Atenção ao detalhe, Deus disse aqui, saia, antes de dizer, eu farei. Deus diz para Abraão, sai. E este saia foi antes de falar, eu vou fazer de você. Mostra aqui para nós essa ordem importante. A obediência, meu querido, ela precisa preceder a compreensão. Eu e você, muitas vezes, caminhamos sem compreender onde Deus irá nos levar. Mas por obediência, nós vamos dando pequenos passos de fé. Irmão, onde está o seu passo de fé hoje? Quais são os passos que você precisa caminhar? Onde está o seu passo de fé? Isso é importante.
Por quê? Porque Deus está respondendo aqui. Por quê? Porque Deus me chamou. Deus não está respondendo. Porque Deus me chamou, ou Ele não está fazendo aqui um desenho, ou enquanto você caminha. Deus está usando o processo que Ele iniciou na vida desse homem. Porque o processo dele vai gerando em nós. Eu estou dizendo isso para falar. Eu preguei há pouco tempo aqui muitas palavras sobre a jornada que Davi passou. Dentro do processo de formação daquele homem que tinha um chamado, mas não tinha a preparação para assumir o trabalho que Deus o confiara. Dentro daquele chamado, Deus precisou desenvolver, e este chamado implicou muitas lágrimas, choro, perseguição. Eu e você não gostamos disso por conta de um pseudo-evangelho pregado atualmente, que diz que o Senhor satisfaz os nossos desejos como um gênio da lâmpada, que tem dinheiro, casa, roupa, bênçãos para nós. Este não é o evangelho de Cristo. O evangelho do Senhor é que Deus usa processos, dificuldades para formar as pessoas que vão viver debaixo de uma visão. Deus utiliza muitas vezes a dor para retirar de você as mais belas orações. Quantos de nós, ao passarmos pelo vale de sombra e de morte, já não fizemos as nossas mais belas orações? Eu nunca me esqueço quando nós soubemos que o meu sogro estava com câncer. A notícia, o primeiro dia. A gente ajoelhou, ali sentou no chão. Ali nós tiramos a nossa bela oração, com dor, com um sentimento que a gente não consegue explicar. Sabe, meu irmão, Deus usa o processo para formar você. Insisto com algo, não se trata do que Deus quer fazer através de você, porque o alvo central é quem Ele está formando. O que você vai fazer para Deus deverá sempre ser uma consequência de um homem, uma mulher abençoada. Esse é o segundo ponto. Deus usa o processo para formar quem Ele quer. Deus usa o processo. E se você ler a Bíblia em Gênesis 12, de 4 a 9, você vai ver que Abraão partiu, pois, Abraão, como o Senhor havia ordenado. Aí vai contar que Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Eles atravessaram a terra de Siquém. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor. Dali passou para a região montanhosa, a leste de Betel. Ali edificou outro altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois continuou seguindo para o Neguebe. Abraão continuou, depois de receber um chamado, uma ordem, ele começa. Ele não chega imediatamente no cumprimento da promessa. Pelo contrário, Deus começa com ele uma longa caminhada. Durante esse percurso, ele vai passar por cidades, vai montar tendas, levantar altares, como nós lemos, diversas vezes. Vai aprender a viver sustentado pelo Senhor, pela promessa, não pelas circunstâncias. Antes de possuir a terra que Deus havia dado para ele, Deus precisa fazê-lo percorrer o caminho, porque esse é o ponto. Ele vai nos desenvolvendo à medida em que nós vamos caminhando, passando. Quantos de nós às vezes estamos vivendo coisas que não entendemos, longe de casa, longe da família, trabalhos que nós não gostaríamos de estar desenvolvendo, dificuldades. Quantas vezes
Antes de assumir o ministério integralmente, eu trabalhei muitos anos viajando. Irmão, tem uma coisa que eu não consigo entender que acontece comigo. Eu não sei o que acontece comigo. Eu posso estar bem, assim, ó, disposto tal. Eu sento atrás de um volante, me dá um sono, irmão. Eu não sei assim. Tem gente que senta atrás de um volante e acorda. O meu pai é assim, meu pai eu o invejo. Meu pai pode estar cansado que for, senta atrás do volante, ele desperta. Irmão, eu sento atrás do volante, me dá um sono. Vai dando uma lesura, aquela estrada assim, ó. Aí vai passando e viajando. Teve uma vez que eu tinha que estar numa cidade longe, era lá em Presidente Prudente, longe de onde eu morava. Aí eu saí de casa, viajei 10 minutos, não, 15 minutos, me deu um sono, rapaz. E eu tinha que estar na cidade 7 horas da manhã. Então eu saí de casa mais cedo. Irmão, o que você acha que aconteceu? Senhor, vou dar uma parada aqui. Vou dar uma parada aqui para não ter um acidente, rapaz. Que hora que eu acordei? Era quase 11 horas da manhã, eu acordei assim, babado aqui assim. Só Jesus na causa. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos fazer parte do processo. Deus está formando em nós, através do caminho. Escute, meu querido, quando Abraão poderia ter saído simplesmente da promessa ou da sua terra, feito, Deus escolheu o caminho dele. Deus escolheu o caminho. E este processo, ele não é um atraso. Escute, em nome de Jesus, que eu vou ligar ao que eu estava falando. Às vezes você não entende por que você está trabalhando assim, por que você estava vivendo assim, como eu. E nós entendemos que esses processos são atrasos do Senhor. Processos em nossas vidas não são atrasos. Processos nos ensinam. Deus conduz externamente, conduzindo os nossos passos, nos ajudando a escolher o melhor, e internamente moldando o nosso caráter e o nosso coração. O processo que Deus tinha fazia parte da promessa do Senhor para a vida deste homem. O processo que Deus tem para você faz parte da promessa que o Senhor tem. Por isso, cada deslocamento dele exigiria aqui de Abraão dependência. Cada vez que eles montavam uma tenda, desmontava a tenda. Cada vez que colocavam um altar, desmontavam altares. Todos estes momentos marcaram passos de formação. É interessante perceber que Deus, ele fala poucas vezes nesse capítulo 12 aqui, mas todas as vezes ele está trabalhando no coração, na vida dele. Este processo que você está vivendo muitas vezes pode ser silencioso, mas Deus não está procurando apenas um homem para executar um trabalho. Deus está procurando pessoas para se tornarem homens e mulheres do Senhor. Romanos 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu e você podemos não entender a razão de passar o que passamos, mas não abra mão disso, de aceitar este segundo ponto, que o Senhor nos forma à medida em que passamos cada etapa da jornada. Amém? A pergunta é: em quem o Senhor está te formando? Porque este é um ponto importante. É um ponto importante, porque se eu e você não entendemos o que Deus está querendo nos formar, ou em quem Ele quer nos tornar, esse talvez é um ponto muito importante, dada a nossa sociedade atual, porque nós estabelecemos padrões. E você diz: eu quero me tornar o que aquele cara é, ou o que aquela moça é, ou o que aquele servo é, aquele ministro, aquele profissional. E muitas vezes nós não perguntamos quem Deus está querendo nos transformar.
Porque os padrões de sucesso que estão estabelecidos, muitas vezes podem não ser os nossos. Amém? O que Deus está querendo fazer na sua jornada, na minha jornada, esta é a pergunta que importa. Porque se eu e você estivermos olhando a nossa história sob o ponto de vista do que o Senhor faz no outro, eu nunca serei satisfeito nele. O que Deus está moldando é um coração aqui. Qual é o molde que Deus está fazendo na sua vida, irmãos? Em nome de Jesus, pense nisso. Que Deus está fazendo em você. Escute a minha pergunta, eu não estou falando o que Ele quer fazer através de você, é o que Deus está fazendo em você. Qual é o homem, qual é a mulher que Deus está formando nesse tempo? Um homem de caráter, um homem, uma mulher de caráter, um homem que busca o Senhor, uma mulher que busca o Senhor. Quem o Senhor está formando aí nesse coração? Porque eu finalizo dizendo, se Deus chama as pessoas para uma obra extraordinária, se Deus molda durante esse processo, se Deus não abre mão desse processo, o ponto que se faz necessário é, nós precisamos confrontar tudo aquilo que tenta substituir essa visão que o Senhor deu para ele. No verso 10, vai começar uma história aqui desse capítulo 12 mesmo. Apenas o verso 10 vai dizer, sim, havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque grande era a fome na terra. Veja que se você ler a história toda em Gênesis capítulo 12, você vai ver que ele já havia, aqui no verso 10, chegado em Canaã. Ele edifica a sua casa. Depois de entrar na terra, Abraão teve aqui que enfrentar uma severa fome. Interessante, porque, curiosamente, o primeiro desafio que Deus faz esse homem encontrar na hora que ele chega em Canaã, não foi a bênção, a promessa. O que ele enfrenta depois de chegar no lugar onde Deus havia plantado, Canaã, é uma fome. Não foi abundância, foi escassez. E o texto aqui, de uma maneira esplendorosa, não registra Deus mandando ele descer ao Egito. É a primeira vez que Abraão deixa de responder à promessa do Senhor e passa a se mover pela necessidade daquilo que está acontecendo ao seu redor. A fome se fez, Deus é poderoso para fazer brotar água da fonte, para fazer brotar comida. Deus poderia fazer qualquer coisa, mas ele não se move pela promessa que Deus havia feito para ele, ele se move por uma situação. É isso. É o que fez Abraão descer para o Egito aqui, e esta fome revela, na verdade, o quanto aquilo que estava no coração dele precisava amadurecer. Abraão precisava amadurecer, porque diante da escassez terrena, ele se move pela necessidade e deixa de referenciar pela palavra do Senhor. Eu e você somos especialistas nisso, em nos mover pelas necessidades e não pela palavra do Senhor. Deixar, meu querido, isso acontecer vai levar você e a mim em lugares de aflição, de derrota e de perder de vista aquilo que o Senhor está fazendo com você. Quando nós começamos a ouvir a voz da nossa alma, nós passamos a ouvir a voz do medo, a voz da insegurança, a voz da ansiedade, da aprovação das pessoas, da pressa, vamos, do controle. O Egito aqui era muito mais que um lugar geográfico, meu querido irmão. O Egito era a representação da decisão humana. Meu querido,
O Egito é a figura do mundo. No Egito não tem altares. No Egito não tem estratégia. No Egito tem mentiras, porque Abraão tem que mentir, fala que Sara é minha irmã, não sei o quê. Sempre que nós perdemos a visão de Deus para a nossa vida, nós vamos ser guiados por mecanismos e não mais pela palavra de Deus. Mecanismos de autopreservação. Deus tem para nós muito mais do que autopreservação. Diz o texto em Romanos 12:2 que não vivam conforme o padrão desse mundo. Não são os mecanismos de autopreservação que vão ditar o que eu e você precisamos fazer, mas a palavra, a promessa. O maior perigo da caminhada cristã é deixar de ouvir o Senhor, deixar de ouvir a voz do Espírito e passar a ouvir estas vozes, dores, traumas, sistemas, conceitos, medo, angústia. Todas estas vozes falam alto, mas eu e você precisamos hoje focar na voz do Espírito, que diz ao nosso coração: eu estou formando você, eu estou colocando em você o que você precisa se tornar, não o que você precisa fazer. Eu estou colocando. A ansiedade, a dor, o medo sempre vai nos fazer resolver os problemas, às vezes de maneira imediata. Deus diz: saia da tua terra. E Abraão desce ao Egito, mudando o plano do Senhor para ele. Dizer uma coisa para encerrar. Perceba aqui, meu querido, como Deus nos chama. Essa é a conclusão. Como Deus nos chama para participar daquilo que Ele já está fazendo. É o primeiro ponto. Deus nos chama para participar daquilo que Ele está fazendo. A obra dele não começa em mim, não começa em você. Deus nos forma enquanto caminhamos, enquanto andamos, enquanto estamos andando na direção, mesmo que não entendamos muitas vezes o que está acontecendo, sabendo que Ele sempre irá revelar o próximo passo. E Deus confronta tudo aquilo que tenta ocupar o lugar da voz do Senhor. Deus nunca te dará uma visão para mostrar um futuro apenas. Deus está dando uma visão para mim e para você, para transformar quem nós somos. A pergunta, meu querido, é: quem o Senhor está moldando em você? Em quem o Senhor está te transformando? Porque se você não tem parado para pensar nisso, eu temo que muito do que o Senhor quer formar e fazer através de você pode ser sabotado, porque nós nunca faremos para Deus coisas que nós não somos. Deus quer em mim, me tornar um homem melhor. E a partir de quem eu sou, eu vou executar coisas para Deus. Sim, Deus está fazendo. E se eu não me tornar um homem melhor, assim como Ele levantou a Davi, num reinado de Saul, assim como Ele chamou os 12 ao invés dos 70, o Senhor fará. A obra dele está acontecendo, amém? E eu e você desejamos, eu espero que você deseje fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo nesse tempo, nessa sociedade, nesse momento. Amém? Por isso, quem Deus está formando em você? Esta é a reflexão que eu quero fazer com você. E esta pergunta é importante demais, porque quem Deus está formando falará muito alto. Quem o Senhor está formando em mim? Quem o Senhor está trabalhando? Em quem o Senhor quer que eu me torne cada dia mais?
parecido com Cristo é a única certeza que nós temos. Que as digitais do Senhor, que estão impressas em nosso coração, porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança do Senhor, que essas digitais possam aparecer muito mais do que a nossa alma, do que a minha alma, do que a minha dor. Que o Senhor olhe para nós nessa hora e trabalhe em nossos corações, porque nós precisamos dessa voz que nos guia, que nos dirige, que nos orienta, que afirma: eu estou com você, diz o Senhor. Essa voz afirma: você não está sozinho, diz o Senhor. Não temas, diz o Senhor pela sua palavra. Eu estou contigo. Ainda que você ande pelo vale de sombra e morte, ainda que você passe pelo fogo, diz Isaías, as chamas não arderão. Talvez esse processo que você esteja vivendo, longe das pessoas que você ama, talvez esta dor que você esteja passando, não entendendo algumas coisas do Espírito, não faça sentido para você nesse momento. Mas deixa eu te dizer, meu irmão, o Senhor não desistiu de formar um coração em nós. Nós somos a igreja de Cristo Jesus, estamos sendo aperfeiçoados dia a dia, moldados, trabalhados por esse Espírito que não desistiu. Não, ele não desistiu de Abraão quando ele foi para o Egito, fez tudo errado, mentiu, fez tudo errado. O Senhor não desistiu de Abraão lá atrás. O Senhor não desistiu de cada um de nós. Mas eu e você precisamos muitas vezes recalcular a rota. Assim como tal qual um GPS. Recalcular a rota. Porque talvez os nossos olhos estejam focados demais aqui nessa vida. É isso que o Senhor está trabalhando em meu coração. Que Ele quer trabalhar no seu coração. Talvez os nossos olhos estejam focados demais aqui nessa vida. Nos problemas, nas dificuldades. E o recálculo de rota que precisa acontecer é olharmos mais para o que o Senhor está fazendo. E não para o que eu queira edificar. Senhor, me dá um coração igual ao teu, Pai. Senhor, dá um coração igual ao teu para esta comunidade. Senhor, nos dá, Pai, um coração sensível à tua voz. Senhor, nos dá um coração, Pai, que esteja pronto para obedecer a tua voz. E ainda que sejam ordens que nós não entendamos muito bem, como aqui o Senhor fez com esse homem. Ainda que, Senhor Deus, sejam falas que nós não compreendamos no primeiro momento. Dá-nos um coração disposto a obedecer, a nos tornarmos, ó Deus, homens e mulheres parecidos com o Senhor, a ouvir a tua voz. E entender, Senhor Deus, que o chamado não se trata do que eu sou, ou do que Deus tem para mim aqui, mas se trata do que o Senhor está fazendo, em quem o Senhor está nos tornando, para sermos mais parecidos com o Senhor. Faz-nos entender esse lugar, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, direção, Pai, do Espírito, para ouvirmos a Tua voz, para deixarmos, ó Deus, as coisas que prendem o nosso coração, a alma, a dor, os traumas, a dificuldade, a angústia. Dá-nos, ó Deus, voz, para que possamos ouvir somente a Tua. Dá-nos um coração para ouvir a Tua voz. Fala alto ao nosso coração, Pai.
Cala as vozes desse mundo, cala as vozes desse sistema doente, cala as vozes da nossa alma, cala as vozes dos traumas, cala as vozes da dor, cala as vozes do medo, cala as vozes da angústia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações do Espírito Santo e a rota, o chamado, a direção esteja sobre a sua vida hoje e todos os dias. Deus abençoe você em nome de Jesus.